Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem? Quero ler aqui, antes de começar o nosso estudo devocional, um comentário, um dos comentários que eu recebi, né? Não dá para ler todos, vou ler um que me tocou. Quero te agradecer, meu amado irmão, pelas mensagens, principalmente a primeira, da importância do devocional. Estamos acostumados a devocionais prontos das redes sociais e nunca tinha me atentado para a minha própria devocional, em minha casa, com Deus. Depois que o Senhor Jesus me abriu os olhos através desta mensagem, hoje me aproximei mais do Senhor, fazendo da minha casa todos os dias, principalmente as madrugadas, achei melhor, pois nada pode me atrapalhar. Obrigado de coração, pois me alcançou e veio como resposta da pergunta que fiz para Deus do que Ele queria de mim. Continue, pois Deus a te usar muito na palavra. Gostei muito, forte abraço. Tremendo, né? Muito bom saber que a gente está ajudando aí os irmãos aí em casa nesse período. Eu quero falar aos irmãos um pouco mais do devocional e quero relembrar aqui, antes de entrar no texto em si, de um tempo em que eu estava na fazenda com meu pai e minha família e a gente tinha uma tarefa lá para ser feita, uma capinada lá do quintal, e eu me lembro ainda, eu era novo, peguei uma enxada e quis ajudar. E o pessoal que lá fazia essa tarefa, antes de iniciar a tarefa, eles pegaram uma lima, né, e afiaram as enxadas para capinar lá o quintal. De maneira que eles tinham ferramentas maiores do que eu tinha uma ferramenta um pouco menor, uma enxada um pouco menor, e não afiei a espada antes de começar. A espada, né? Não afiei a enxada antes de começar. E quando eu estava ali fazendo aquela tarefa, foi muito mais pesado. Eu fiz um espaço muito menor e percebi que eles que tinham uma técnica melhor, já tinham costume, o hábito de fazer aquilo, conseguiam fazer muito mais rápido e com a ferramenta em condições, faziam muito mais rápido e uma tarefa muito maior do que a minha. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ilustrar um texto que Salomão escreveu em Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 10, que diz assim: se o ferro está embotado, ou seja, se o ferro está cego e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Salomão, sem perceber, talvez a profundidade do que estava falando, estava lançando um fundamento que para mim hoje serve muito na ilustração da importância do devocional, que é compreender que quando nós não gastamos um tempo com Deus, é como se eu não gastasse um tempo para afiar a ferramenta antes de começar as tarefas. E se eu não tenho essa prática de estar com Deus, eu não tenho o hábito, e associado a não estar com a ferramenta afiada, as minhas tarefas diárias serão muito mais pesadas, muito mais difíceis de serem executadas. Porém, se eu gastar um tempo com Deus, ou seja, afiando a essa ferramenta, você gastar um tempo com Deus, afiando você como uma ferramenta nas mãos do Senhor, o trabalho, a tarefa que vai aparecer na sua frente, as tarefas que serão realizadas naquele dia, você vai ter um melhor êxito, você vai ter mais sabedoria para fazê-las. Talvez você gaste menos esforço, menos tempo, porque com sabedoria a gente chega a bom êxito. E isso é o que Salomão está dizendo: se o ferro está embotado e se não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria se resolve com bom êxito. Nossa, quando eu me lembro daquele esforço que eu fiz, associado a não ter a técnica para isso, e mais a ferramenta cega, eu teria repensado um pouco e feito de forma diferente. Eu teria afiado a ferramenta antes. E eu quero te motivar, meu irmão, eu quero te ajudar nisso. As próximas lições, as próximas meditações serão baseadas assim. Eu vou continuar pensando sobre o devocional, mas vou acrescentando ensino sobre como fazer, até chegar uma hora que a gente possa falar de uma forma mais clara sobre como estudar a Bíblia em casa, né?
Então eu vou te orientar nisso, te ajudar nisso. É onde eu estou querendo chegar. Mas primeiro eu quero te mostrar a importância do devocional. Perceba que desde o começo da igreja, desde o início, lá em Atos, a gente pega no capítulo 6, no verso 2, quando os diáconos são instituídos, o texto sagrado diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Perceba que os discípulos, desde o princípio, aqueles que ensinavam e instruíam as coisas de Deus, as Escrituras, compreenderam a importância da Escritura, a importância de um tempo devocional em oração, em adoração, em leitura bíblica, e mesmo diante da situação em que eles tinham que servir às mesas, ou seja, servir aos mais pobres, olhar para as situações dos mais carentes, eles perceberam que eles não perderiam, mas deixariam de lado a prioridade da palavra. Então, mesmo sabendo que é essencial o serviço cristão ajudar os pobres, eles se dedicavam à palavra e perceberam que precisavam de ajuda para ajudar aos pobres. Então, colocaram os diáconos para auxiliarem eles, servirem às mesas naqueles dias. Okay? Então, eles perceberam que não era conveniente eles abandonarem a sua consagração, o seu devocional. Então, eu quero te incentivar, diante da sabedoria apostólica, diante da sabedoria de Salomão, a entender que a vida devocional é muito importante para afiar você, para que você tenha um dia com maior rendimento, com mais sabedoria. Perceba que nem o ministério, eu quero falar agora para você que tem ministério, nem o ministério pode tirar você do seu tempo devocional. E muitas vezes isso acontece da gente deixar um pouco a palavra para fazer serviços cristãos. E se você deixar isso de lado, não é um princípio bíblico. Você precisa continuar tendo tempo para o Senhor, para que você faça as demais tarefas. Então é como se você saísse para fazer suas tarefas com o machado, com a sua lâmina, com a sua foice, com a sua enxada cega para fazer a sua tarefa. Então, gaste tempo, invista tempo em devocional. Perceba que a palavra de Deus ela é muito importante. E o profeta Jeremias chegou a dizer que ela é como um martelo que esmiuça a penha, que ela é como fogo, sabe? Que ela esmiuça a penha. Às vezes a gente tem um coração de pedra e não estamos nos apercebendo de algumas coisas por causa das nossas insensibilidades. Então a palavra de Deus ela vai te afiar, meu irmão. Ela vai quebrar o nosso coração de pedra, sabe? Fazer com que se ateie um fogo dentro de nós. A própria Escritura afirma nos Salmos, o salmista no capítulo 39, no verso 3, ele diz assim: incendeou-se dentro de mim, incendiou-se, né? Pegou fogo o meu coração enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Então perceba que o salmista compreendia que enquanto ele meditava na palavra de Deus, um fogo se incendia dentro dele, sabe? É o fogo do Espírito, meu irmão. Então, o próprio Jesus, nas suas tarefas daquele dia, ele tinha que enfrentar suas tentações, então ele deixou claro lá, e um dos motivos pelos quais Jesus venceu as suas tentações e terminou a sua tarefa de forma cabal, precisa, sem erros, sem falhas. Jesus diz lá no verso 4 de Mateus capítulo 4, verso 4, ele diz: porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba que nós precisamos de uma palavra de Deus para enfrentarmos as nossas tentações. Então, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, de toda a palavra de Deus. Ora, no próprio Evangelho de Mateus, no verso 24, no capítulo 24, no verso 35, Jesus afirma que vai passar o céu, vai passar a terra, porém as minhas palavras não passarão. Perceba que a prioridade da palavra de Deus vai passar os céus, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Então nós temos que ter essa compreensão da dimensão
de ter um tempo com Deus em devocional, estudando a sua palavra. Na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João 17, João 17, verso 17, o Senhor, na sua oração, ele ora ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Talvez você tenha intenções puras, você queira viver um evangelho mais puro, então a sua santificação será por meio da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, no verso 12, diz: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do teu coração. Então a palavra de Deus é apta para discernir o teu próprio coração, meu irmão. Gaste um tempo que ela vai estar te afiando, te mostrando os verdadeiros desígnios e propósitos do seu coração. E então habite em vós toda a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós devíamos nos instruir, nos aconselhar mutualmente, com toda a sabedoria, louvar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Então nós devemos nos instruir mutualmente na palavra de Deus. Eu estou gastando um tempo aqui para dizer: habite em vós ricamente a palavra de Deus, sabe? E havendo, Hebreus, no capítulo 1 de Hebreus, verso 1, diz que Deus fez outra hora, havia Deus falado outra hora de muitas maneiras, diversas maneiras. Ele nos tem falado nos últimos dias por meio do Filho. E nesses dias ele constituiu o Filho dele como seu herdeiro de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também ele fez o universo. E ele diz lá que, no verso 3, que ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus Pai na majestade, nas mais altas alturas, que Deus está assentado. Então ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, se você quer ser sustentado por Deus, vá para a palavra, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra. Deixa Deus te afiar. Eu estou falando de coração para coração. Deus te abençoe.